Bom dia para você que passa a acompanhar a nossa ministração aqui na nossa comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor, que é dono de todas as vidas, possa estar ministrando ao teu coração, como vai ministrar ao coração dos meus irmãos que estão aqui, e trazer pleno esclarecimento dessa palavra poderosa, esclarecedora, que o Senhor me ajudou a montar, pela graça dEle, pela palavra dEle, para que a gente possa ter verdadeiro entendimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O título da mensagem de hoje é Precisamos ser livres da consciência do pecado. Precisamos ser livres da consciência de pecado. Precisamos, como crentes. Eu estou falando com o povo que creu em Cristo. Se você creu em Cristo e ainda continua afirmando, eu sou pecadora. E quando a gente fala, não, você não é mais pecadora, não, não pode ser. Você fica rebatendo, né, questionando. Eu convido você a examinar com cuidado em nome do Senhor Jesus, porque esse é um tema muito importante. Muito importante, amados, porque muitos cristãos em todas as igrejas da terra, depois de terem confessado a Cristo, de terem crido em Cristo, continuam dizendo, afirmando que são ainda pecadores. Isso não é algo que passa batido, não. Isso não é algo, querido, que a gente pode dizer, não tem problema. Tem problema, e eu digo para você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, busque essa ministração traga para você esclarecimento, e que esse esclarecimento você vá na Bíblia, peça a orientação do Espírito, e Ele vai testificar a verdade no coração de vocês. Amém? Como Ele testificou no meu também um dia. Né? Porque, sabe por que o perigo disso? Se você confessou a Cristo e ainda continua dizendo, eu sou pecador, eu peco ainda, né, tal, você não está glorificando o Senhor. Você não está santificando o nome dEle. Isso é sério. A pessoa que depois da obra que Jesus consumou na cruz, ela continua dizendo isso, ela não está glorificando, não está santificando o nome do Senhor. Isso não é brincadeira. E é tão sério que a Bíblia chama isso de má consciência. Má consciência. Então, isso aí, mas eu aprendi assim. Eu também aprendi assim. Eu também aprendi assim. E olha, para mudar e tirar isso da minha cabeça, que salvação não tem nada a ver com comportamento, demorou um tempo. Porque eu ficava ali, eu ficava assim, não é possível, eu aprendi tudo errado, não é possível. E fiquei, olha, amados, eu vou ser sincera como pastora. Eu tive que ficar me debruçar, estudar, reler e reler, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para ter firmeza naquilo que eu estou ministrando para você agora. Segurança. E o Espírito de Deus testifica no meu espírito. E vai testificar no teu, no seu também. A verdade do Senhor que liberta verdadeiramente de toda consciência má. Como se livrar da consciência de pecado? Pelo entendimento correto das Escrituras. Como eu disse, todos nós fomos ensinados de maneira errada, por entendimento errado. E nessa mensagem eu vou falar um pouco sobre isso, onde começou esse erro. Eu não vou entrar profundamente porque isso exige uma ministração teológica da história da igreja. Mas aqui eu vou dar uma pincelada nessa mensagem. Eu só peço para você, amados, que o ensino errado da doutrina do pecado, né, em alguns pontos essenciais, minou a verdade da doutrina. Então é preciso que quando a gente é confrontado, como eu fui confrontada, eu não fiquei rebatendo. Eu não fiquei dizendo, não é assim e pronto. Não, eu fui examinar. E quando eu comecei a examinar, eu falei assim, meu Deus. E aí, então, é isso que eu peço para você. A gente precisa estar com o coração e com a mente abertos. Tá? Sabe, tirar toda a barreira. Tira a barreira do teu coração e examina. Seja nobre como os cristãos de Bereia, né? Examinaram quando eles foram questionados. Então, quando a gente é questionado em algum ponto na nossa vida, calma. Trevas não se rebate. Trevas se ilumina.
Se ilumina com a luz da palavra. Então, todo entendimento errado precisa buscar esclarecimento. Quando você ouve um questionamento daquilo que você está pensando em termos de doutrina bíblica, você precisa parar para o teu bem eterno e examinar com calma. A gente tem um exemplo na Bíblia do povo de Israel. Eu estava comentando isso para a igreja agora há pouco. O povo de Israel está na Bíblia como exemplo. E recebeu de Deus a palavra diretamente. E recebeu o pensamento de Deus. Mas se estribou no seu próprio entendimento. O que eles entenderam, o que eles bem entenderam, eles quiseram fazer. Então não adianta ter zelo sem entendimento. Porque esse povo pereceu. E ainda está perecendo. Por causa da falta do verdadeiro entendimento da palavra. Então não basta ter a Bíblia na mão. Doutores estão pregando dessa forma errada. Mestres poderosos das igrejas aí pregam isso. Se me ouvirem, vão dizer que eu sou uma herética. Mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Examine. Examine para que você possa realmente ser liberto. Porque quando Jesus disse, conhecereis, ele disse isso, essa frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que aqueles judeus que diziam ter crido em Cristo, eles estavam ouvindo Cristo. E aí Jesus falou para ele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente nunca foi escravo. Olha lá. A gente nunca foi escravo de ninguém. Como que você diz que a gente vai ser livre? Então não questione a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é para ser discutida, é para ser examinada, é para ser entendida, é para buscar mestres que nos ajudem a esclarecer os pontos que são às vezes para nós ainda nebulosos. Todos vocês precisam de mestres. Procure-os. Deus prometeu que daria pastores que os apacentem com inteligência e sabedoria. Então procure-os e seja edificado na palavra. Precisamos ser livres da consciência de pecado, sim, pelo entendimento correto das Escrituras. As Escrituras, de uma maneira geral, a Bíblia, as Escrituras sagradas, elas são... A temática da Bíblia é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Salvador do mundo. A Bíblia de ponta a ponta está apontando para Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. A gente já estudou isso, o propósito eterno de Deus que foi estabelecido em Cristo. Então tudo foi criado por Cristo, o Verbo de Deus na eternidade. Que agora é o Filho de Deus, e agora é o Senhor dos Senhores, aleluias, porque Ele venceu a morte. E embora Ele tenha criado o homem para participar da sua glória, do seu propósito, esse homem errou o alvo, esse homem, primeiro, errou o alvo, e levou consigo toda a humanidade. Porque quando Deus fala, a palavra está lançada, Ele não pode voltar atrás. Adão geraria pessoas igual a ele, com a mesma natureza caída. Então, o homem falhou, pecou contra o Senhor pela desobediência, mas Deus permaneceu firme. O Verbo encarnou, isso é maravilhoso. A palavra encarna para resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. E mais do que isso, para estabelecer o seu reino eterno sobre toda a criação de Deus. Esse é o plano de Deus. Em resumo bem básico. Estabelecer, porque o mundo não vai ficar esse caos. Isso tem data marcada. Está no relógio de Deus. Está no tempo dele, no cronos dele. Deus vai estabelecer o reino dele eterno neste mundo. Segundo a sua vontade e poder. Amém? Então Jesus, a Bíblia é um livro sobre Jesus. É um livro sobre Jesus. No Antigo Testamento, eu publiquei isso essa semana, né? No Antigo Testamento ele está previsto. No Antigo Testamento ele está previsto. Nos Evangelhos ele é pregado. Em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos ele é revelado. É revelado nos Evangelhos. Em Atos dos Apóstolos ele é pregado. Nas epístolas, nas cartas dos apóstolos, a doutrina dele é explicada. Você veja que a revelação de Deus foi progressiva. E no Apocalipse, ele é esperado. Aleluias, porque ele vem. Amém? Ele vem. E nós vimos nas últimas ministrações
E eu convido você que ainda não viu essas ministrações, elas são essenciais, porque há algum tempo eu venho falando desse tema do pecado. Depois eu entrei em alguns temas como a circuncisão de Cristo, que foram as últimas. A gente viu nessas ministrações que a nação de Israel, ela foi formada por Deus para ser uma bênção para o mundo inteiro. Sim, o povo hebreu foi escolhido por Deus para ser o caminho, escreva isso, para ser o caminho da revelação de Deus, para a revelação divina. Israel se tornou o útero, eu gosto dessa expressão, útero, dentro do qual a promessa do Salvador seria nutrida. Israel, e olha como Israel falhou, hein? Mas Deus ninguém vence o propósito de Deus. Adão falhou, Deus continua. Israel falhou, Deus continua. Então confie no teu Deus, confie naquele que é por você, nunca contra você. E Ele quer o teu bem e nunca o teu mal. Então confie nele, confie naquilo que Ele faz. Foi por meio de Israel que o Deus único e verdadeiro se tornou conhecido de todas as nações. Quem que não conhecia o Deus de Israel? Olha na história bíblica. Pela história de Israel, pessoas que eram de fora, que eles chamam de gentios, foram eles que foram alcançados por maiores milagres e que deixaram Jesus mais admirado. Se eles eram incrédulos, pelo menos o mundo conheceu que existe um Deus, o Deus de Israel, que é o meu Deus e o teu Deus, porque Ele é o nosso Criador. Mas esse povo escolhido por Deus para essa missão, eles eram escolhidos para uma missão e não salvos, como eles se achavam. Eles foram escolhidos para trazerem o Messias, para ser o útero, né? No entanto, eles tomaram o fato de serem descendentes físicos de Abraão, por causa que Deus se revelou a Abraão e através de Abraão criou a nação. Eles tomaram esse fato. O fato de terem no corpo deles a marca da aliança, que era a circuncisão. O fato de terem recebido a lei diretamente de Deus para eles, recebido as promessas, o culto, o tabernáculo e etc. Eles tomaram isso como a sua riqueza. Se apegaram a isso e concluíram: nós somos filhos de Deus, não tem como não ser. Mas não, só que não. Só que não. Essas coisas eram figuras que apontavam para Cristo. A lei, a circuncisão, a lei, sacrifícios. E Deus só regulamentou porque isso não agradava a Deus. Deus falou isso em Isaías. Eu não gosto disso. Ele regulamentou porque era um hábito. Então eu vou regulamentar, vocês façam assim. Sabia que Deus não queria sacrifício? Jesus vai falar isso, né? Sacrifícios e ofertas, eu sei que o senhor não queria. Você já leu isso? Já prestou atenção nisso? Na palavra? Então Deus ali, isso aí tudo foi dado para eles para mostrar que eles eram pecadores como todo mundo era. Ninguém é escolhido para a salvação. Ninguém é escolhido para a salvação. Todos nasceram destituídos da glória de Deus. E todos precisam ser alcançados por essa graça maravilhosa do Salvador e Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos. Jesus é o cumprimento cabal, perfeito da lei e dos profetas. Então, todo o Antigo Testamento apontava para ele. Mas os judeus, quando a pessoa começa a seguir o seu próprio entendimento, confusão, né? Confusão, a pessoa fica desorientada. Pode reparar. Saiu da palavra confusão. Briga, contenda. Alguém fala, bate de cara, né? Em princípio, é impressionante. Eu, como pastora, já vi isso na minha face, diante da minha face, várias vezes. Eles confiavam que a purificação que eles faziam através dos sacrifícios, dos jejuns, de etc, etc, e tal, eles confiavam que a purificação deles estava nos rituais que eles praticavam. Perceba isso. Nos sacrifícios, na guarda da lei,
que era a sua riqueza. Essa riqueza, esse termo riqueza que vai aparecer muito no Antigo e no Novo Testamento, refere-se a isso. Não é a riqueza de ter dinheiro, como alguns interpretam. Não é isso. A riqueza é quando você toma para si outra coisa que não seja o entendimento verdadeiro dessa palavra. Aí se torna a sua riqueza e você não aceita e rejeita, no fundo, a verdade de Deus. Israel fez isso. Muitos estão fazendo isso. Até hoje. Isso faz parte desse mundo caído. Então, consequentemente, eles não descansaram na promessa de Deus, e Deus fala isso, eles não entraram no meu descanso, porque a gente só entra no descanso de Deus quando a gente se submete à sua palavra, principalmente crendo no seu Filho enviado para salvar o mundo. Amém? Jesus Cristo, Senhor. Então, amados, eles não descansaram na promessa, porque eles se apoiaram na justiça própria. Eu vou frisar muito isso com você. A justiça própria é muito perigosa. Eu preciso da justiça de Deus. Eu preciso da... A história de Jó está na Bíblia. Um dia a gente vai parar para estudar aqui ainda, que eu estou devendo esse estudo de Jó. É o primeiro livro da Bíblia, na verdade, para mostrar que a justiça de Deus não se compara com a mais perfeita das criaturas. A mais perfeita, que é considerada mais... Nossa, Jó Deus falou dele. Mas a justiça de Deus não se compara com a tua, nem com a minha, nem com ninguém. Nós temos que entender estas coisas. Israel se estribou no seu próprio entendimento, né? Não seguiu a justiça que vem pela fé, como Abraão, o pai da fé, seguiu, creu e perseverou, né? E essas coisas estão escritas porque a gente não siga o mesmo exemplo de desobediência, de confiar nos nossos méritos, nas nossas virtudes, nas nossas realizações. Eu faço isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu dizimo, eu oro, eu jejuo. Meu irmão, minha irmã, se você é do Pai, como você cantou, agora eu sou dele e ele é meu, você não fica falando nada disso, porque ele te conhece. Ou antes você é conhecida dele, conhecido dele. Não precisa sair falando, eu faço isso, eu faço aquilo. Não precisa. Eu oro 24 horas por dia. Não precisa ficar prostrada. O meu andar, o meu viver é uma oração. A gente já pregou isso no discipulado aqui, né? A maior adoração é o meu viver diário, sempre com ele no meu pensamento. Senhor, está certo isso? Não é verdade? É como se, a gente fala como se fosse alguém do meu lado, mas é alguém do meu lado. É alguém do seu lado, que você pode trocar de ideia. Mas eu não ouço ele. Fica calminho, fica calminha, porque ele fala. Aleluia! Ele fala. Você duvida? Não duvide. Aquele que tem fé não pode duvidar. Ele fala. Amém? Ele fala. Isso é maravilhoso. Então, a salvação, a gente tem que, por isso, a Bíblia é um livro que aponta para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a salvação é obra, escreva, é obra e poder de Deus. E onde eu e você entra nisso? Descansar. Descansar é igual confiar. Então, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso acrescentar nada. Eu preciso crer e perseverar até o fim. Pastor, tem certeza? Fica na fé. Se você já entendeu isso, você está vivendo na paz que excede todo o entendimento. Você já está vivendo daquela maneira que fala assim, meu Deus, por que eu não entendi isso antes? Eu vivia atormentado com tantas preocupações. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Não é isso? Mas agora não, você tem segurança. Você tem paz. Você tem alegria. Você desfruta daquilo que Deus tem para você. Da presença dele de maneira convicta, sem dúvida alguma, sem medo, como o povo de Israel tinha medo que Deus ia matá-los. Então, quando a gente enfrenta situações como a gente enfrentou essa semana, e me reviveu tudo aquilo que eu vivi com o Carlos, você não imagina como eu estava tremendo do alto da cabeça à planta dos pés. Eu revivi tudo, aqueles dias turbulentos, né? Eu e a Bia não sabia mais onde a gente se metia de tanto terror. Mas a gente estava ali para sustentar quem estava precisando mais do que nós. Nós. E é isso que Deus faz quando a gente é dele. Sabe? Tem gente que se mete numa caverna e Deus está ali, ó. Sai daí! Sai daí! Eu tenho que te usar! Eu tenho gente para falar
através de você. Sai da caverna, diz o Senhor. E o Senhor está falando isso agora para você, hein? O que não estava... Olha, sai da caverna. Sai da caverna. É preciso ter consciência de que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Não pode. É impossível. É impossível o homem salvar-se mesmo. Jesus falou isso para os discípulos. Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. Anote, Mateus 19, 25 e 26. Está na mensagem? Os seus discípulos, Jesus estava ali falando, citou até o termo riquezas, que agora você entende aí no contexto, tá? E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá então salvar-se? Quem? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Oh, glórias! Para Deus tudo é possível. Tudo. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas e eu falo assim, né? Tem muita gente que fala assim, é impossível essa pessoa se converter. Ali, contrário à palavra, pelo amor de Deus, né? Tem crente falando às vezes assim de outro. Não há impossíveis para Deus. Né, Tiago? Não há. Não há. Não há impossíveis para Deus. Já ministramos que para perdoar o homem do pecado é preciso poder. É. Não é gabinete ali confessando, não. Não é. Não é. Você não precisa em nenhum confessionário. Para perdoar pecados precisa poder. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Bom, eu estou falando do pecado que separou o homem de Deus. As suas transgressões, você trate-as. Pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. Não adianta confessar as coisas e continuar na mesma baderna de vida. A confissão é algo que você tem que se conscientizar. Conscientizar-se. Pedir perdão a quem precisa de perdão. Reconhecer o seu erro. Falar assim, errei, me perdoa. Corrigir, tentar acertar. Isso é um coração que se humilde. Isso é um coração que se rende, que está rendido diante de Deus. Então a pessoa, para perdoar o pecado que a Bíblia trata, amados, o pecado, escreva isso, o pecado que a Bíblia trata, o pecado pelo qual Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e morreu numa cruz, e depois ressuscitou, é o pecado que separou o homem de Deus, cometido por um homem, porque ele era o cabeça, a semente da raça humana. Você precisa crer nisso. Se você não crê nisso, esquece do resto. O pecado pelo qual Jesus veio é o pecado que separou o homem de Deus, é a transgressão de Adão, a desobediência dele ao não dar crédito à palavra que o protegia, a natureza em comunhão com Deus. Por isso que Deus falou, certamente, se você comer, você certamente morrerá. Se você comer o fruto, certamente você morrerá. Porque ele era livre. Deus deu liberdade para ele. De ouvir ou não ouvir, como você também tem liberdade de ouvir ou não ouvir hoje, porque essa liberdade é algo que Deus dá para nós. Quando o Senhor, através da salvação, Ele opera de maneira poderosa, nos dando aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Né? Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu não vou ler, eu vou apenas citar. Quando Jesus promete aí que daria àqueles que se crescem um novo coração e um novo espírito para que a gente o ame de todo o coração e de todo o entendimento. Só pode amar a Deus quem tem um novo coração e um novo espírito. Que é o novo nascimento operado por Cristo através da sua obra consumada na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que está escrito essa expressão. O Evangelho de Deus o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, você que está me ouvindo agora, não há nada que o homem faça
Enquanto na condição de pecado, escreva bem isso, não há nada que o homem faça, enquanto ele estiver na condição de pecado, então todos nós nascemos em pecado, enquanto eu não for alcançada pelo evangelho de Cristo, crer em Cristo, receber um novo coração e um novo espírito, enquanto isso não acontecer, tudo o que eu faço, boas coisas, eu posso ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu posso ser a pessoa mais generosa, eu posso dar a minha vida para ser queimada, eu posso fazer tudo o que está em 1 Coríntios 13, mas se eu não tiver amor, esse amor aí não é sentimento, é a palavra de Deus no meu coração. Se eu não tiver o amor de Deus, se eu não tiver a palavra dele no meu coração, tudo que eu faço é trapo de imundícia, é imundo, pertence ao pecado, não ao Senhor, porque o Senhor do homem não é Deus, enquanto ele não conhecia Jesus. O Senhor do homem se chama pecado. Por isso que a designação bíblica, vocês são escravos do pecado. Escravos do pecado. E por isso essa terminologia que a Bíblia usa. E você tem que estudar essa figura da escravidão. Tem gente que pediu para tirar isso da Bíblia. Olha, ao ponto que chega o ser humano. Tem gente que pediu para tirar isso da Bíblia, para ela não incentivar a escravidão. Porque a escravidão é usada como... Jesus, olha, eu vou te dizer uma coisa. Nunca a pregação de Jesus ela foi social, buscando nada disso. Reputam como coisa social, até de saúde. São tudo princípios espirituais. E os princípios espirituais precisam ser aplicados e atinados de acordo com o pensamento completo do Senhor revelado na palavra. Então, amados, não há nada que o homem faça que possa livrá-lo dessa condição, somente a morte. O que livrava um escravo? Se ele fugisse, apanhar. Já falamos sobre isso, a figura da escravidão. Ele era escravo, nasceu escravo, era filho de escravo, nasceu escravo, vai ser escravo até o resto da vida. E assim ia, não é? Somente a morte podia livrar o escravo. Por isso que muitos eram mortos, né? Aí você quer ser livre? Então, ó, morre. Olha o que Deus fez. Somente a morte pode livrar o homem do pecado. Por isso, o verbo se fez carne, sem pecado, filho de Deus. Se tornou unigênito, mas agora é o primogênito. Aleluia! Morre numa cruz, uma morte estúpida, cruel. Mas não importa isso. Porque ele sabia que quando ele morresse, ele estaria levando consigo eu e você. Levando cada um que diz, eu entendi, Senhor. Eu entendi o que o Senhor fez, eu entendi. O Senhor morreu a morte que eu não podia morrer. Porque eu tinha pecado. Como se eu morrer em pecado, eu estou condenada para sempre. Então o que Deus fez? Encarnou seu filho e disse, quem olhar para ele será salvo. Por quê? O poder de Deus opera. Quando a pessoa olha para Jesus, a pessoa nasce de novo para Deus. A justiça de Deus é estabelecida porque Deus não volta atrás na sua palavra. Quando ele disse que a pessoa, o pecador, a palavra é... Não, o pecado não pode passar da pessoa. Ela tem que morrer. Como Jesus morreu, quando eu creio, eu morro com ele e me liberto da condição do pecado. É loucura? É loucura, mas está na Bíblia. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então entenda isso. Jesus morreu para que eu e você, quando olhássemos para ele e entendêssemos o que ele estava fazendo, fôssemos identificados na morte e no batismo dele e assim morrêssemos para o pecado. Isso se chama circuncisão de coração, que nós pregamos nas últimas 3 ministrações. É a circuncisão de coração. Ouça essas mensagens. Elas são preciosas. Pouco ensinado. Ouça. É Cristo quem realiza a circuncisão de coração, purificando o homem do pecado, que é a separação de Deus, e colocando ele de volta em comunhão com Deus. Quer dizer, o homem morre para o pecado, na verdade, porque aquele que nasce de novo não é o mesmo para Deus. Não é o mesmo. Para nós aqui, eu fui a mesma, nós somos os mesmos uns para os outros, mas para Deus nós somos uma nova criação. Você crê nisso? Você crê nisso? É pela fé.
Abraão saiu de uma terra, estava muito bem instalado. Olha, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É a mesma situação. Você crê? Você crê que você é uma nova criação em Cristo? Então prossiga. Prossiga convicto disso, que eu sou uma nova criação. A velha morreu. Morreu. Para Deus morreu, acabou. Isso é obra e poder de Deus. Não por obra da lei. Não por qualquer obra humana. Não há ninguém que possa fazer isso. Nem você e nem ninguém. É Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, preste atenção. Que luz é essa? Palavra. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, presta atenção no texto, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Tem várias coisas aí que eu não vou entrar, porque senão, mas presta atenção, andarmos na luz, comunhão uns com os outros, presta atenção. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por que todo o pecado, pastora? É só o pecado de Adão? Principalmente é. Mas quais são? Por que todo o pecado? Porque tudo que a gente praticou antes de conhecer a Jesus, os nossos atos que eram trapos de imundícia, ofensivos para Deus, Deus joga no fundo do mar. Ele perdoa tudo que a gente fez até aceitar Jesus. Tudo é jogado no mar do esquecimento. Deus está na palavra que a gente vai ver já já. Né? Então, o que acontece? A condição de pecado que se estabeleceu em Adão, por causa da sua desobediência, além de... Escreva isso que eu vou falar agora, é importante. Pecado de Adão. A condição de pecado que se estabeleceu em Adão, por causa da sua desobediência, além de comprometer, escreva isso, além de comprometer a natureza humana, também comprometeu as suas ações. Por isso que Jesus disse que o pecador peca. Entende? O pecador peca. Não é porque ele peca que ele é pecador. O pecador peca. É diferente. Entendeu? Tudo que ele faz pertence ao pecado, então é por causa nesse sentido, tá? Tudo que ele fazia pertencia ao Senhor pecado, tá? Então Deus perdoa tudo. Então, amados, o que nos liberta é o conhecimento de Deus que Jesus nos trouxe. Por isso que eu preciso atentar para o Evangelho. Por isso que quando você estuda o Evangelho, você vai ver que ele bate com tudo que está escrito no Antigo. Textos são citados de maneira correlata. Então você vê que tudo se casa. Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, 11. Com seu conhecimento, eu vou ler parte aqui, tá? Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que texto, profetizando sobre a obra de Cristo. Meu servo, o justo, está falando de Cristo aqui. Justificará muitos. Justificará. Por que justificará? Porque ele é a justiça. E quando você crê, você é justificado. Aleluias! Você é justificado. E as suas iniquidades levará sobre si. Que coisa maravilhosa. E o apóstolo João, no Novo Testamento, testifica disso. 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio. João, que foi discípulo amado de Jesus, que andou com ele durante todo o ministério, ele testifica, sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Coisa preciosa, amados. Que coisa, eu esperava até um aleluia de vocês. Nós estamos naquele que é verdadeiro, estamos naquele que é a vida eterna. Então, amados, outro princípio importante nesse assunto todo. Escreva isso também. Os que não obedecem ao evangelho estão em iniquidade. Escreva isso.
os que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo, né? Porque existem muitos pseudo-evangelhos, não obedecem ao evangelho segundo Jesus Cristo, estão em iniquidade. Tá? Quando a gente compreende, amados, que na essência o evangelho de Cristo é um mandamento de Deus, como ele deu o mandamento para Adão, agora o mandamento para nós é 1 João, eu não pus aí, tá? 1 João, o João também vai falar isso, 1 João capítulo 3, versículo 23. 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Jesus falou isso também em João 6, 29, quando ele disse a obra de Deus, quando chegaram para ele perguntando assim, o que a gente tem que fazer, né, para Deus? Não, a obra de Deus é esta, que vocês creiam no enviado de Deus. Aí, você está entendendo como o pensamento vai casando, quando você vai pondo tudo no lugar? Jesus falou isso. A obra de Deus é que vocês descansem. A obra de Deus é que vocês creiam no enviado dele. Ele estava ali na frente deles. E eles não creram. Né? Então, quando a gente entende que o evangelho é o mandamento de Deus, certo é que aqueles que não obedecem ao evangelho permanecem no pecado. Nasceram no pecado e continuam no pecado. Ou seja, são escravos do pecado. E estão em iniquidade. Tá? O que é iniquidade, amados? Iniquidade é ausência não. Iniquidade e justiça. Então, é não justiça, é ausência de justiça. E no caso da Bíblia, é ausência da justiça de Deus. Então, o homem, por isso que o homem não convertido é chamado de injusto, de ímpio, tudo né? É tudo contrário de Deus. Injusto, ímpio, né? Porque iniquidade é ausência de justiça. Ou seja, para nós hoje, com entendimento bem claro, é a ausência do evangelho de Jesus. Porque Jesus é a nossa justiça. Ou seja, no evangelho, como Paulo fala, tem vários textos, tá? Quando eu cito um texto, é um texto. Mas se você procurar paralelo dos textos, você vai ver que tem outros. Romanos 3, 22. Que no evangelho se manifesta a justiça de Deus. Tá? E você precisa se cobrir dessa justiça, não dos seus atos, não dos seus méritos, não do que você faz ou deixa de fazer, não é o seu jejum, eu vou repetir, não é as suas orações, não é isso, nada disso. Mas é falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu entendi que Ele fez tudo o que eu preciso. E continua fazendo, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, iníquo é aquele que não observa o que Deus prescreveu na sua palavra. Escreva isso também. Iníquo é aquele que não observa o que Deus prescreveu na sua palavra. Tá? Aí, eu vou citando agora vários textos para relacionar esses pensamentos, tá? Para você entender o que eu quero dizer. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Olha o que diz aqui. Eu vou ler uma parte também que é mais importante, mas depois você leia todo o contexto. Tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo. Não é alguma coisa. Tudo o que não provém da fé é pecado. Tá? Ou seja, já para resumir tudo isso que a gente já falou, tudo que não é segundo o evangelho, que é a justiça de Deus, é pecado. Então, tudo que não é segundo o evangelho, fé aí não é a minha confiança, porque as pessoas confundem fé com confiança, com crer, não. Fé, aqui nesse caso, é a doutrina, é Jesus. Porque lá em Gálatas fala que Jesus é a fé manifesta. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a fé que foi entregue aos santos. Escreva essas coisas e vai ler lá, pelo amor de Deus. Fé não é a minha confiança, não é a sua confiança, não é a sua crença. Porque todo mundo fala, eu tenho fé. Mas no que você se baseia? Me baseio nisso, naquilo. Nada do evangelho. Desculpa. Não precisa desculpar. Eu estou te alertando. Se você não crer no evangelho de Cristo, a sua crença é nada para Deus. Eu estou falando para o teu bem eterno. Eu não estou falando para confrontar você, afrontar, né?
Mas é para confrontar, não é para afrontar, é para confrontar, para que você busque no evangelho. Porque se você não tiver o evangelho no teu coração, você está em iniquidade. Porque o evangelho é a justiça de Deus e salva aquele que se perde. Ponto. Então, a gente tem que entender isso. 1 João, capítulo 1, versículo... 1 João 5,17. 1 João 5,17. Veja como vai relacionando. Eu quero que você pare depois. Examine esses textos e vai ver a relação e o que eles estão falando. As proposições bíblicas, elas vão se fechando. Tá? 1 João 5,17. Toda iniquidade é pecado. Então, aqui a gente está vendo definições de pecado. Iniquidade, eu já falei na outra palavra, né? Iniquidade é a ausência da palavra de Deus, é a ausência do evangelho. Como também o termo carne. Já até resumi isso lá na frente, quando eu falar de comportamento, que fala tanto de carne no Novo Testamento. Carne quer dizer homem ausente do conhecimento de Deus. Mesma coisa, está em iniquidade, que também é a mesma coisa. Entenderam? O termo carne vai ser utilizado muito por causa dos judeus, por causa de tudo isso que a gente tem estudado nas últimas ministrações. Então, carne aí não é meu corpo, não é meus sentimentos, não é os meus desejos. Não, isso é próprio do ser humano. Como que Deus ia falar algo que ele permitiu que você fosse? Não tem nada a ver isso. Eu preciso controlar meus sentimentos, é óbvio. Eu preciso ter domínio sobre os meus desejos, isso é notório, para o meu bem. Mas isso não quer dizer que tem a ver com a salvação. É outra coisa, é outro assunto. Tá? Então, o pecado... toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Presta atenção aqui, eu devia ficar hoje só nesse texto. Toda iniquidade é pecado. Então você já está aprendendo o quê? Você que está aprendendo o quê? Você que está me ouvindo. Uma definição muito clara também para pecado: ausência de justiça. Ora, a justiça de Deus é Cristo, então você está ausente de Cristo. Para você ficar em justiça, você precisa atentar para o evangelho de Jesus. Tá? E há pecado que não é para a morte. Agora, isso que você vai ter que entender. O que é o pecado que não é para a morte, que também vai ser citado em outro texto mais na frente. O pecado que não é para a morte, amados, é os nossos tropeços diários. É aquilo que você fala que é pecado. Entendeu? Aquilo que a gente fala, pequei. Né? Eu falei um palavrão, xinguei, eu fiquei com raiva, acabei dando na cara de um. Pequei, né? Não, isso você tropeçou. Tropeçou feio, hein? Bater na cara de alguém precisa tropeçar muito feio, né? Você tropeçou, você cometeu um erro de conduta. Tá? Isso é pecado que não é para a morte. Escreva isso. Já outra coisa que você está aprendendo. Pecado que não é para a morte são os nossos tropeços que a gente comete diariamente. Isso, não estou tirando que você precisa corrigir isso. Estou te esclarecendo um conceito bíblico. Para você não fazer confusão nas definições, ok? Então, o pecado que não é para a morte, mas que é óbvio que você vai ser disciplinado, você vai ter consequências. O que é comportamento, gente? É semeadura, o que você faz, o que você planta, você vai colher. Comportamento é consciência para com Deus, consciência para comigo mesma, para com o próximo, eu deitar minha cabeça no travesseiro de paz, não é isso? É mudança de entendimento, isso é comportamento. Agora, na salvação, não confunda. Separa. Pecado que não é para a morte. Entende? Morte aí não é física, morte é separação eterna. Tá? Quando a Bíblia trata de morte física, ele fala dormir, termos diferentes, tá? Essa morte aqui, quando fala morte, é morte eterna, é separação definitiva. Se você morrer sem Cristo, você está na morte eterna. Existencial, viu? Você não vai apagar. Ninguém apaga. Meu marido, quando fechou os olhos aqui, ele estava muito acordado. Muito com os olhos abertos. Muito completo, muito perfeito, em outra dimensão, que a gente não vê. Muito acordado. E apagou, dormiu aqui, né? Pressão, né? Mas ele estava muito acordado. Em outro plano. Amém? Da mesma forma, aqueles que estão perdidos. É a mesma coisa, só que em outro plano. Tá? Então, não existe o apagar da pessoa. A pessoa não deixa de existir.
Corpo, alma e espírito são indissociáveis por toda a eternidade. Depois que foi gerado ali no ventre. Por isso que o aborto é um absurdo, né? É gente que não entende nada de Deus. Foi gerado ali, concebido. O Senhor dá o espírito, porque Ele deu a autoridade para o homem, né? Fazer outro homem, outra mulher, né? Mas Ele que dá o espírito. Então Ele dá o espírito e aquela pessoa passa a ser o conjunto, corpo, alma e espírito, um ser vivente. Pequenininho, né? Que nasceu tão frágilzinho. É um ser vivente, já com corpo, alma e espírito. Né? Então a gente tem que entender essas coisas. Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos, Tiago 3, 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Esses aí são os tropeços diários que a gente comete. E a gente pode evitar, né, gente? Eu vou confessar para vocês de eu, Ana. Quando eu era imatura, novata no evangelho, colérica, como o meu temperamento é, eu tropeçava toda hora. Se eu fosse filmada, lá no céu, capaz que me mostre os vídeos, olha só este dia. Eu acho que vai ser meio, vamos dizer que vai ser triste cômico, né? Que a gente não vai ter tristeza lá. Mostrar coisas que eu vou ser julgada, né? A gente vai ser julgada, ninguém vai escapar não, tá? Todos nós vamos passar no tribunal de Cristo, não para perder salvação, porque quem entrou na reina do Senhor jamais se voltará para trás, né? Mas pelas ações e omissões que eu cometi. Desobediências que eu fiz, que você fez, nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Mas então, quando eu era imatura, eu tropeçava demais. Por que eu tropeçava demais? Você vai ver o princípio que o Tiago vai falar aqui. Esse princípio hoje eu entendo perfeitamente que ele é verdadeiríssimo. Em verdade, se eu pudesse usar, eu posso usar a expressão de Jesus quando ele queria enfatizar algo que era muito verdadeiro. Em verdade, eu vos digo o que o Tiago falou aqui. É isso aqui mesmo. Ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Eu, você, todo mundo. Se alguém, aí vem o se alguém não tropeça em palavra, essa em palavra aí foi mal colocado na tradução, é na palavra. Não é palavra de boca, não é as nossas ideias que a gente troca, não é isso. Quem não tropeça na palavra, tá? Quem não tropeça na palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Quem está dizendo é a palavra. Então, quando eu era imatura, eu estava aprendendo ainda, meu entendimento ainda estava meio misturado, o mundo, né? Tá, aquela coisa, ainda está no processo de transição, e Deus tem muita paciência com a gente, amém? Ele teve muita paciência comigo, Ana, teve muita. Meu marido no meu pé. Meu marido já era um homem de Deus, desde que eu o conheci. Ele que me levou para Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do Carlos sempre. Porque eu falo para o Senhor, o Senhor foi ele que me levou para ti, hein? Cuida bem dele aí, ó. Eu brinco com o Senhor, tá? É forma de brincar. Mas ele pegava no meu pé para algumas coisas minhas. Eu brigava com ele. Porque eu achava que a mulher está sempre certa, né? Então, eu fui corrigida muitas vezes por ele. Né? Pelo meu temperamento, que eu precisava me segurar, que eu precisava me controlar, que eu precisava disso, que eu precisava daquilo. Eu falei assim, peraí, deixa eu quieta. Eu não ria, né, Bia? A minha filha me conhece também. Então, eu tropeçava demais. Mas à medida que eu fui compreendendo, é impressionante. É verdadeiro. É tão claro quando o sol vai nascer. Eu acordo de madrugada mesmo. Eu vejo o sol nascendo. E eu gosto disso porque isso me mostra o seguinte: você é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Coisa maravilhosa. Quando a gente conhece Jesus, a gente é nenê. Não sabe nada, precisa aprender. Por isso que tem que ter comunhão uns com os outros. Tem que estar no corpo. Tem que estar aprendendo como nós estamos aprendendo. Corrigidos, exortados, acariciados, abraçados. Precisamos estar no corpo. E graças a Deus eu permaneci no corpo. Mesmo com os meus tropeços, mesmo com as minhas confusões. Foi quando eu tive uma experiência que eu já contei para vocês, no texto de Romanos, quando o Senhor falou para mim, Ana, você morreu.
Esse texto saltou da Bíblia, entrou no meu cérebro, nas minhas células, no meu sangue. E eu saí gritando pela casa. O Carlos levou um susto, porque eu entrei no quarto, ele estava dormindo ainda. Eu entrei, Carlos, eu entendi, eu estou morta. Ele levantou, louvado seja Deus. Ele deitou de novo. Esse era meu esposo. Ai, ai, vocês estão rindo, né? Mas é verdade. A cena, eu nunca esqueço dessa cena, gente. Eu morava em Santos ainda. Eu estava no outro quarto estudando, né? Tudo cheio de encacafifamentos. De repente, eu estava lendo esse texto com um livro que é herético. Olha o que Deus fez. Estava lendo o Otmani. Mas eu louvo a Deus pelo Otmani e espero que ele esteja no céu. Corrigiu as distorções que ele cometeu. Mas ele falou um texto que eu fui examinar na Bíblia. E quando eu examinei na Bíblia, aquilo saltou. Ana, entenda, você morreu, está morta. E eu saí falando pelo corredor, fui até o quarto. Carlos, eu entendi, eu estou morta. Mas eu nunca esqueço dessa cena. Ele sentou na cama e falou assim, graças a Deus. Deitou de novo. Ele devia estar clamando, né, Lu? Porra, minha filha, você morreu e esqueceu de deitar. Tem muito... Esse ditado vale para muito crente. Você morreu e esqueceu de deitar. Não é verdade? Não é que morte física. Olha, você que continua dizendo que é pecador, você morreu e esqueceu de deitar. Morra! Morra com Cristo, mas levante uma nova criação maravilhosa, grandiosa. Quando eu atirei para isso, a mudança foi assim, ó. Não é, eu não vou dizer que é um toque mágico. Não existe essa palavra com relação ao evangelho, mas o entendimento transformado muda tudo. Entendimento transformado muda tudo. As pessoas olhavam para mim, nossa, Ana, você está diferente, o que aconteceu com você? Não sei, não me pergunte, que eu não preciso te explicar, você vai dizer que eu estou louca. Não me pergunte. Depois, lógico que eu falava com as pessoas mais íntimas, eu falava, né? Eu trabalhava no banco nessa época, eu me lembro nessa época, eu trabalhava no posto de penhores em Santos. Então, é bem interessante isso. Mas a coisa mais impressionante, amados, que essa palavra começou a agir em mim. Por isso que eu falo que a palavra atua em nós, aquilo que nós cremos. A palavra de Deus é poderosa e eficaz, ela atua eficazmente na vida daqueles que creem. Mas eu preciso o quê? Primeiro, entender. Porque às vezes as pessoas dizem que creem, mas não entenderam. Israel diz que creu em Jesus, tá? Você lê lá nos evangelhos que os judeus diziam que criam em Jesus. Quando Jesus confrontava alguma coisa, logo você percebia que eles não estavam verdadeiramente convertidos. Então tem muito cristão assim. E continua dizendo que eu sou pecador. Por que eu continuo dizendo que eu sou pecador? Porque não entendeu. Isso é sério. Isso não é brincadeira para o teu bem eterno. Não é brincadeira. Quando eu entendi isso, eu tremia. Você, Jesus, ainda bem que o Senhor abriu os meus olhos. Ainda bem. Louvado seja Deus. Olha, o que me levou para isso, eu nem te conto. Depois eu continuei me aprofundando no estudo. Eu tive alguns probleminhas, né, paralelos que alguns de vocês sabem. Eu me aprofundei, mergulhei no estudo de maneira profunda, anos em cima de coisa. Eu que ajudava o Carlos, depois a gente mudando alguns conceitos, corrigindo algumas coisas. E olha, eu vou te falar. Se a gente não tiver entendimento, a gente é levado por tudo quanto é doutrina. E o que não falta é joio, plantado pelo inimigo no meio do trigo. Escute. Não falta. Tá? Então, quando não tropeçamos na palavra, o homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Às vezes a pessoa quer dominar alguma coisa, eu preciso dominar isso. Mas se você não se acalma, né? Se submete a Deus, em primeiro lugar. Se você não é de Cristo, se submeta a Cristo. Entenda o evangelho, vai nas passadinhas. Você vai tropeçar um pouquinho no começo, não tem problema. Mas se aprofunde, estude o evangelho. Vai estudando, vai deixar o Espírito Santo trabalhando em você. Nada é mágico. Mas o que vai acontecer quando o entendimento entrar na tua mente? Nossa, aleluias, tudo muda. Continuei tropeçando em algumas coisas. Mas
Deus é paciente e longânimo com nós, porque nós somos filhos. É lógico que Ele vai me corrigir nos meus tropeços. É lógico. É lógico, tá? Mas eu sou capaz de refrear todo o meu corpo. Sou capaz. Nada me domina. Eu posso dizer com todas as letras: nada me domina. Vem pensamentos, vem desejos, não. Eu sou ser humana, né? Ah, pastora, se eu falar para você algumas coisas, você vai sair correndo daqui, né? Vem desejos, vem pensamentos, vem coisas que a gente, né? Mas eu falo assim, fora. Aqui, não. Eu falo alto, porque se tiver alguma, né? Algum dedinho do cabeludo lá, sai comigo. Entende? Então a gente tem que exercitar essas coisas. A palavra não está brincando quando ela fala isso, ela está falando que ela atua se você quer. Então é preciso que você exercite isso. Qualquer que permanece em Cristo é isento de pecado. Eu vou parar aqui porque a minha palavra, eu estou na página 4 de 16. Não adianta, você que está me ouvindo, vai ter que ter muita paciência com a Ana, né? Porque eu não prego, eu ensino. Então o que acontece? A minha palavra se estende. Tá? Então não me julgue por não ser. Ah, você não sou pregadora. Eu sou uma ministra do Evangelho que ensina o Evangelho. Tá? Então, é mais importante que eu ensine esses conceitos de maneira devagar para você, do que eu chegar aqui, colocar 16 folhas na tua cabeça e você não entender nada. Entende o que eu estou falando? Você entendeu? Então, me ajude, tenha paciência, ouça a mensagem de novo, veja esses textos, analise esses textos, porque nisso está a tua vida. Deus, Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre você a luz dele, que é a palavra dele, e você encontre a verdadeira paz. Em nome de Jesus.